Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o primeiro parágrafo do capítulo 8 da carta escrita aos Hebreus. Nós vamos estudar Hebreus 8, 1 a 6. Nesse texto verificamos que o autor se reporta aos dias do Antigo Testamento, quando as promessas, a lei e a aliança foram dadas ao povo de Israel, tornando-os o povo de Deus, o povo para o qual Deus dera uma missão específica. Eles deveriam ser uma bênção e deveriam abençoar todas as famílias da terra, conforme a chamada de Deus a Abraão em Gênesis 12, 1 a 3. Então, ao relembrar os dias do Antigo Testamento, o autor relembra a importância da lei, especificamente a lei do culto, claramente expressa no livro de Levítico. Aquelas eram leis que orientavam o culto que deveria ser prestado a Yahvé. Relembrou então o autor também o papel do sacerdote, o papel da lei e o significado da aliança. Por outro lado, nós lembramos que o autor dessa carta escreveu-a para chamar a atenção dos seus leitores para o risco que corriam de desistirem da caminhada e voltarem para trás, indo de novo para o judaísmo. Os leitores hebreus, e vários ainda hoje, estavam e estão interessados só no que é terreno, no que é passageiro, estão mais interessados nas figuras ou símbolos e esquecem-se do que é real e do que de fato tem valor. Um dos mais graves mal-entendidos se dava e se dá ainda em relação ao papel dos sacerdotes. Por quê? Porque eram seres humanos e pecadores e ofereciam animais como sacrifícios que não conseguiam justificar o adorador, que buscava cumprir o quê? As determinações da lei. Você deve se lembrar, por exemplo, que o trabalho do sacerdote no Antigo Testamento era fazer as oferendas e sacrifícios no santuário. Mas o Antigo Testamento passou a época da lei. E essa época da lei passou. E essa época da velha aliança passou. Essa época do Antigo Testamento, da antiga aliança, da lei, passaram. Em Jesus Cristo, tudo que era sombra tornou-se realidade. Tudo que era símbolo concretizou-se. E assim, como nosso sumo sacerdote especial, celestial, Jesus também serve num santuário, mas esse é um santuário que não foi feito por mãos humanas, como foi, por exemplo, o tabernáculo que foi erigido na época do êxodo de Israel. Jesus foi demonstrado não apenas como superior aos profetas do Antigo Testamento, aos anjos, a Moisés e Arão, mas ele é também um melhor sumo sacerdote que ministra num santuário melhor. Ele é o mediador de uma aliança melhor estabelecida sobre melhores promessas. E como nosso sumo sacerdote especial, só ele pode nos justificar. E tendo então por base essa verdade, o autor de Hebreus nos faz uma exposição comparativa, mostrando aos seus leitores e a nós também o motivo pelo qual a nova aliança feita em Jesus Cristo deveria ser aceita sem reservas pelos seus leitores e deveria ser aceita também por nós. Por toda esta carta, por todo esse livro, o empenho do autor é fazer com que os seus leitores percebam a superioridade que temos em Jesus Cristo. E, percebendo essa maravilha que temos em Cristo, não desistamos nós de prosseguir a nossa jornada cristã. Então, como título para esses primeiros versículos, eu creio que essas são palavras adequadas. A nova e superior aliança. O título, então, para Hebreus 8, 1 a 6, é essa pequena, mas profunda frase. A nova e superior aliança. Todas as vezes que se compara algo novo com o similar mais antigo, tem-se a clara ideia de que aquilo que é mais recente aposenta o mais antigo. O simples fato de chamarmos algo de novo pressupõe que existe algo antigo. E assim, o que é antigo passa a ser antiquado e cai em desuso. O novo toma o seu lugar. E é usada esta novidade.
essa situação ocorreu por iniciativa do próprio Deus em relação à aliança que ele firmou com seu povo. Nesses versos 8, 1 a 6, agora que estamos estudando, nós vamos tratar exatamente dessa questão e veremos como a nova aliança foi estabelecida como superior aliança. E, portanto, é a aliança que agora está em vigor. Essa é a nova e superior aliança. O texto, quando resumido e transformado em princípio, nos traz então esta mensagem. Todos nós somos desafiados a perceber a superioridade da nova aliança. Eu repito, esse é o princípio do capítulo 8 de Hebreus, versículos 1 a 6, que nos traz então essa mensagem. Todos nós somos desafiados a perceber a superioridade da nova aliança. Nesse texto nós encontramos 7 aspectos que demonstram a superioridade da nova aliança. Mas antes de constatarmos esses aspectos, nós temos que ler o texto bíblico, pedindo que Deus nos ilumine para que possamos entendê-lo e possamos detalhá-lo. Vamos ler a palavra de Deus. Capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê, faças essas coisas, todas elas, de acordo com o modelo que foi mostrado para você no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Esse é o texto de Hebreus 8, 1 a 6. E agora, então, depois de percebermos o conteúdo profundo desses versos, podemos detalhá-lo, percebendo, então, essas 7 maneiras, 7 razões pelas quais o Senhor Jesus Cristo e a nova aliança, pelas quais a superioridade da nova aliança fica afirmada. São 7 aspectos e vamos analisá-los um a um. A nova aliança, em primeiro lugar, é superior, pois Jesus Cristo, seu sacerdote, está assentado à direita de Deus. Versículo 1. Aqui temos uma das maiores declarações desta carta. O autor apresenta como que a essência, a suma, o resumo de todas as verdades que tem transmitido até agora sobre o sacerdócio de Cristo. Ele diz claramente, o essencial das coisas que temos dito, e aí podemos perguntar, mas qual é a essência? E ele responde no mesmo versículo, é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Querido amigo, essa é uma posição de honra e destaque. Jesus está ali para cumprir com seu papel de mediador entre Deus e os homens. Com certeza, Jesus Cristo e a nova aliança são superiores, porque Jesus Cristo está nessa condição de toda autoridade. Todo joelho deve se dobrar ao nome de Jesus, e toda língua deve confessar, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, e Ele é Senhor. Ele está assentado à destra, à direita, do trono da majestade nos céus. Em segundo lugar, um outro aspecto, a nova aliança é superior, pois Jesus Cristo, seu sacerdote, serve no verdadeiro santuário. Veja o versículo 2.
O nosso sumo sacerdote não entrou e não está sentado sem fazer nada. Não, ele está assentado, mas ele está sentado no céu ao lado do trono de Deus. Fazendo o quê? Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu. Então, o Senhor Jesus Cristo está ali ministrando, isto é, ele está servindo. Atuando como ele atuou quando aqui na terra, Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor, em resgate de muitos. Você deve se lembrar da passagem de Marcos 10:45. Jesus, querido amigo, continua fazendo a sua obra em nosso favor. Em terceiro lugar, a nova aliança é superior, porque Jesus Cristo, seu sacerdote, serve no santuário construído por Deus. Esse é mais um aspecto especial, realmente maravilhoso. Veja só, Jesus Cristo, que é o sacerdote da nova aliança, serve no santuário construído por Deus. Vamos ver o versículo 2. Jesus Cristo não exerce o seu ministério em um templo construído por mãos humanas. Ele não está no tabernáculo que foi construído pelo homem, totalmente diferente do sacerdócio arônico e das tarefas levíticas que agiam no santuário feito por mãos humanas. Jesus está ministrando no santuário real. Um santuário concreto, verdadeiro. Ele está ministrando, servindo-nos no santuário que está no céu. O tabernáculo, o santuário celeste, é o lugar definitivo. Jesus, então, está junto ao trono de Deus, atuando como sumo sacerdote, intercedendo a favor dos que creem nele. Jesus não está numa versão atualizada do tabernáculo da antiga aliança, não. Não, de jeito algum. Jesus está na própria presença de Deus, nesse santuário construído por Deus. Portanto, ele está servindo, ele está agindo em nosso favor. Um outro aspecto, que é o quarto, diz que a nova aliança é superior porque Jesus Cristo, seu sacerdote, teve um sacrifício a oferecer. Veja o versículo 3. Nesse verso 3, o autor mostra que a função dos sacerdotes era oferecer dons, sacrifícios e ofertas. Jesus, como sumo sacerdote, não podia comparecer diante do santuário de Deus com as mãos vazias. Se ele era sacerdote, ele também tinha o que oferecer. E exatamente o ofício de Jesus é diferente. Diferentemente dos sacerdotes comuns, Jesus não continuou oferecendo sacrifícios. Por quê? Porque o que ele fez satisfez completamente a Deus e para sempre. Jesus fez apenas um oferecimento a Deus. Ele ofereceu a sua própria vida. Se Jesus tinha algo que oferecer a Deus como sumo sacerdote, não era certamente sacrifícios de animais, nem qualquer outra oferta, senão a sua própria vida, o seu próprio sangue em nosso favor. Querido amigo, o Senhor Jesus Cristo tinha um sacrifício a oferecer, sim, a sua própria vida dada em resgate de nós. Por isso, em quinto lugar, um quinto aspecto é que a nova aliança é superior, pois Jesus Cristo, seu sacerdote, ofereceu sacrifício com base superior à base que vinha prescrita na lei. Veja o versículo 4. Esse verso deve ser bem entendido nesse contexto. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. É o versículo 4 que eu estou lendo. Agora, é importante entendermos claramente que Jesus se tornou sumo sacerdote depois de terminar o seu trabalho na terra, quando subiu ao céu e entrou no Santo dos Santos, e lá ele ainda intercede por nós. Agora, o autor diz o seguinte:
Se Jesus estivesse na terra, não estaria nem no sacerdócio. Por quê? Porque ele não pertencia ao sacerdócio levítico. Jesus não seria e nem foi sacerdote aqui na terra. E, de fato, Jesus não foi reconhecido como sacerdote pelos judeus. Por quê? Porque ele era da tribo de Judá. Na verdade, Jesus foi desprezado pelos homens. Não deram muito valor a Jesus. Aliás, foram os próprios sacerdotes e os sumos sacerdotes que o condenaram, antes mesmo do governo romano. Jesus não teve assento entre os sacerdotes judeus, não. Ele foi considerado, sim, como um rebelde, como um pretensioso, como um transgressor da lei. Ele assumiu essa posição privilegiada de sumo sacerdote quando? Quando ele foi elevado, quando ele foi glorificado lá no céu. Muito bem, a pergunta é, qual é o valor desse sacerdócio de Cristo? O que acontece com o sacerdócio de Cristo, sendo ele da tribo de Judá? É impossível aceitar o ensinamento dessa carta aos Hebreus, que mostra a excelência de Jesus Cristo, e ainda defender a ideia de que a lei dada por Deus no Monte Sinai continua em vigor ainda nos dias de hoje. Querido amigo, aqueles que usam o Antigo Testamento como base das suas doutrinas negam a palavra de Jesus e a posição especial que ele ocupa como sumo sacerdote para sempre. Por isso, a lei já foi cumprida por ele. Nós não precisamos mais cumpri-la para obter méritos diante do Senhor. Podemos fazer isso em demonstração do nosso amor a Deus. O sexto aspecto da superioridade da nova aliança é que Jesus Cristo, seu sumo sacerdote, ofereceu sacrifício no santuário real. Veja o versículo 5. Esse é um dos versículos muito ricos dentro desta carta, e ele está repleto de verdades e ensinos. Nós vemos, antes de tudo, que os sacerdotes judeus ministravam como figura, como símbolo de algo verdadeiro. O ministério e sacerdócio dos judeus não foi perdido, não foi errado, não foi inútil, não. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem o estabeleceu. Porém, era um sacerdócio incompleto. Incompleto. Não era um serviço perfeito. Era apenas um modelo, uma sombra, uma amostra, uma figura. Era apenas um símbolo do verdadeiro sacerdócio que está no céu. Quando Moisés estava sendo instruído para construir o tabernáculo, ele foi informado disto. Conforme afirmou Estevão no seu discurso aos líderes judaicos, isso também foi afirmado. Deus lhe deu apenas uma cópia, um modelo de algo que era perfeito, o tabernáculo no céu, o santuário onde Jesus atualmente está, ministrando em nosso favor. O valor da lei, o valor do serviço religioso dos judeus é didático, pois todo o sistema do Antigo Testamento aponta para algo melhor, algo que viria no futuro. Ele aponta para a nova aliança, o novo sacerdócio, o novo sacerdote, o novo tabernáculo. Em sétimo e último lugar, a nova aliança é superior, pois Jesus Cristo, seu sacerdote, baseou seu ministério em promessa superior. Nós temos aqui algumas verdades. Temos em Jesus um ministério mais excelente. Temos um mediador divino, o próprio Senhor Jesus. E, em terceiro lugar, temos as melhores promessas. Os sacerdotes levíticos ministravam no tabernáculo material e num templo material. E por um pouco de tempo, pois o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Mas tudo isso era apenas uma cópia. Cristo é um ministro do santuário celestial, do verdadeiro santuário. Concluímos a nossa reflexão, querido amigo, mostrando a importância de Jesus lá no céu como nosso sumo sacerdote, ministrando, servindo-nos com intercessão diante do Pai. Que você possa usufruir desse privilégio de ter Jesus como seu intercessor. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.